Olá, meus amigos, quero aqui de novo, aqui em pleno feriado da Proclamação da República. A Proclamação da República nunca me enganou. Foi um golpe militar que a sociedade brasileira, o povo brasileiro acompanhou bestializado, como diz de forma brilhante o autor desse clássico, Os Bestializados, que é o professor José Murilo de Carvalho, historiador mineiro, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, e um grande intelectual. E é isso mesmo. Agora tem gente aí que, né, olha, na verdade foi um golpe, inclusive um golpe ditatorial, porque logo em seguida assumiu o Marechal e outro Marechal que derrubou aquele Marechal. Marechal Deodoro da Fonseca, derrubado pelo Marechal de Ferro, que só o apelido, né, o Marechal de Ferro, já dá para entender a vocação autoritária que o Floriano Peixoto tinha, né? Pois é, mas não interessa, é um feriado, o centésimo, 32º aniversário do golpe, o golpe que afastou, depois de uma grande discussão entre os republicanos, né? Isabel estava me lembrando aqui, o Cardoso, o avô do Fernando Henrique, republicano histórico, e queria que o imperador fosse submetido a um pelotão de fuzilamento e o Benjamin Constant não permitiu. Mas, bom, de qualquer maneira, a família imperial foi exilada e foi viver na Europa. Mas agora o Bolsonaro resolveu comemorar o golpe militar de 1889, mentindo. E aí, lá em Dubai, onde levou uma carrada de preguiçoso que queria ir para conhecer Dubai, que está na moda e tal, né? Inventou que vai lá pegar petrodólares dos investidores. Só se for investidor bobo que vai cair na conversa do Bolsonaro, né? No dia do Brasil, por causa do aniversário da República, o Bolsonaro premiou os levantinos, né? E o Mari Chami, meu querido amigo, grande poeta, que era descendente de libanês, sempre dizia, não esqueça, os fenícios eram grandes comerciantes. Então, o Bolsonaro imaginar que os descendentes de fenícios, que os levantinos iam cair nas lorotas dele, seria muita imbecilidade. Eu acho que nem ele seria imbecil a esse ponto. Então, esse discurso que ele faz lá, ele faz pro gado dele aqui, que ele vai reunir quando voltar, depois de gastar nosso rico dinheirinho em hotéis luxuosíssimos e caríssimos, com nosso dinheiro suado e sangrado. Aí ele vai, ele quer convencer esse pessoalzinho, né, a cuidar da reeleição dele. Mas nós não vamos deixar o Brasil dar marcha ré. Você acha que vamos? Pois então, eu agradeço a você que me acompanha aqui, está me acompanhando agora, me acompanhou também ao longo do fim de semana, com a entrevista, com 2 dedos de prosa, vamos falar sobre eles no fim, e também, meus amigos, na sexta-feira, agora estou voltando a falar dos acontecimentos do dia, para você que acompanha, que comenta, que dá like, tá? Então é o seguinte, ele disse que a Amazônia hoje, a floresta amazônica hoje, é do mesmo tamanho de 1500. É inacreditável, mas eu ouvi, como diria o guerreiro Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias, meninos, ele dizia, eu vi, né? Eu ouvi! Ele disse isso. Imagina, a floresta é a maior cobertura florestal do mundo, por causa disso, ela é muito chuvosa, daí os anglo-saxões, né, que falam inglês, eles a chamam de rain, que é chuva, forest, floresta da chuva. Aí, essa turma de iletrados, analfabetos, funcionais ou não, que cercam o Bolsonaro, convenceram que a Amazônia não pode pegar fogo porque é úmida, é a floresta úmida. Eu já ouvi 1000 vezes a explicação da floresta úmida, que 8% do total do tamanho da floresta são de árvores mergulhadas na água, e há uma grande ocorrência de fontes de água, de rios caudalosíssimos da bacia do Amazonas, e então por isso se chama de floresta úmida. Mas é mentira que não pega fogo. E eu sei que é mentira que não pega fogo,
porque eu conheço, porque eu vi. E aí eu posso dizer, como disse o guerreiro de Juca Pirama, lá do Gonçalves Dias: meninos, eu vi a floresta pegando fogo. Sabe como? Eu era repórter do Jornal do Brasil e no começo dos anos 80 eu fui conhecer Serra Pelada. Foi um choque para mim Serra Pelada. Parecia a construção da Torre de Babel, um formigueiro humano desmontando um morro cheio de ouro, né? Vendendo uma ilusão do ouro. Aquela ilusão do ouro foi uma ilusão que deixou muita gente pobre, muita gente morreu das doenças, de malária, etc., e pouca gente enriqueceu. O Estado brasileiro depois ficou tomando conta. Agora, o que eu queria contar para você é o seguinte: eu peguei uma carona com um avião que levava garimpeiros, que levavam ouro da mina de Serra Pelada, já sob controle do Exército, do Major Curió, né? Na verdade, o Tenente-Coronel Sebastião Rolim de Moura, né? O Curió, Major Curió. Hoje a cidade se chama Coriolópolis, né? Lá em Serra Pelada, e vi. Olha, meus amigos, eu fui de Serra Pelada a Marabá voando e não vi uma copa de árvore, nada de verde, era tudo fumaça. E fumaça é feita por fogo, não é feita por umidade. Fumaça de fogo, que já naquela época pegava fogo. E o Bolsonaro podia dizer isso, já ainda em 1980 já incendiavam e já desmatavam a floresta. Mas não, ele disse que era do mesmo tamanho de 1500. Quer dizer, é claro que ele está sendo desmentido e é claro que os investidores não vão acreditar nisso. Tanto é que em agosto foi dado o número que o Brasil foi o país em que menos os investidores internacionais investiram nos últimos 12 anos, né? Pois é, então, meus amigos, eu quero dizer o seguinte para vocês. Aí veio o seguinte, veio o embaixador França, que é o ministro das Relações Exteriores, para dizer que não se desmata na Amazônia. Então, havia muita gente crédula, de boa fé, que dizia que esse embaixador ia dar a volta por cima no negacionismo e no negocionismo do Ernesto Araújo. Mentira! É igual a eles, é igual a ele. É a mesma mentira, meus amigos. Eu quero dizer o seguinte: o desmate em 2020, segundo o Observatório do Clima, foi de 10.581 quilômetros quadrados, o maior em 12 anos. É isso aí. Bom, aí apareceu o Paulo Guedes. Muita gente, inclusive eu, caiu no conto do Paulo Guedes liberal. O Paulo Guedes de Chicago, o Paulo Guedes de Milton Friedman, o Paulo Guedes não existe almoço grátis. Bom, Paulo Guedes, na verdade, é um discípulo de Pinochet, aquele tirano chileno que matou os opositores que ele concentrava no Estádio Nacional, transformou o Estádio Nacional de Santiago do Chile num pelotão de fuzilamento. E é isso, esse é o Paulo Guedes. Inclusive, na época, eu me lembro de um querido amigo meu que teve uma conversa com o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia contou: olha, as pessoas ficam falando que tem o Moro, que tem o Paulo Guedes e que tem o grupo ideológico. Não é verdade. O mais ideológico de todos é o Paulo Guedes. E agora o Paulo Guedes, eu quero dizer que não é ideológico não, ele é puxa-saco, ele é um cara bajulador do Bolsonaro. E agora ele vem dizer o seguinte: ele foi lá enganar os levantinos, né? Dizer para o pessoal lá de Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, para os emires, né, lá, ditadura, né, como também depois ele vai para Kuwait, ditadura, depois vai para Bahrein, ditadura. O Bolsonaro adora uma ditadura, tem saudade da ditadura e só não implanta uma aqui porque não tem força para isso, porque não deixam, né? Inclusive porque o pessoal lá do Congresso está mamando muito e não quer deixar que ele mame sozinho, né? Pois é, então a história é a seguinte, os meus amigos. O Paulo Guedes, sabe o que ele disse? Ele disse que o Brasil, a economia que mais cresce no mundo. Mentira! Todo mundo sabe que o Brasil está se aproximando, as previsões do FMI, Fundo Monetário Internacional, da organização OCDE, né, dos países desenvolvidos, que o Brasil está se preparando para uma recessão, uma estagflação ou, no máximo, um crescimento de 1% no ano que vem.
Aí um repórter o indagou, e os números? Aí o Paulo Guedes respondeu, os números não importam. Naquele momento, eu imagino o que o Milton Friedman não sentiu, se ele... será que ele não remexeu no túmulo? E o nosso douto Pitágoras, o grego, hein? O que terá pensado, hein? Olha, meus amigos, o Bolsonaro falou também uma coisa absurda, né? O Bolsonaro disse que só agora as questões do Exame Nacional para o ensino médio, vão se adaptar ao que ele quer, ao que ele queria quando ele interveio no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa de Economia, Anísio Teixeira. Olha, eles não falam do Anísio Teixeira, falam sempre do grande educador de esquerda, o Paulo... Como é que chama o educador de esquerda, Bel? Bel! Bom, como chama o educador de esquerda? Paulo o quê? Paulo Freire. Paulo Freire, olha, ainda bem que a Bel me socorreu. E não falam no Anísio Teixeira, mas o Bolsonaro disse, hoje é segunda-feira, 15 de novembro, dia da República de 2021, e ele disse que até que enfim as questões do Enem vão ser como ele quer. Então mas ele avisou sempre isso, só não esperou por isso, ele não entendeu. E que ele avisou que ele ia intervir e que ele interveio, olha aí. Só agora as questões começam a ter a cara do governo. Ontem no Fantástico foi feita ali uma denúncia pelo pessoal que está debandando, né, do INEP, né? Em torno desse presidente aí, um tal de Dupas, né, que é a mão peluda do Bolsonaro dentro do INEP que faz o Enem, né? Hoje o Bolsonaro está feliz porque o seu adversário vizinho aqui, o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, teve uma derrota histórica da esquerda que ele representa para a direita. Mas ele e a família Bolsonaro estão lamentando que o Steve Bannon, que é o grande ideólogo da direita radical trumpista, se entregou à FBI como está preso pela participação na invasão do Capitólio. Vocês lembram da invasão do Capitólio? Pois é. E agora tem essa discussão aí, Bolsonaro vai ou não vai para o PL do Valdemar Costa Neto, e as redes sociais publicaram um VNTC, né, que é um palavrão que eu não vou dizer aqui, que o Valdemar mandou para o Bolsonaro quando o Bolsonaro quis intervir no PL em São Paulo. Só aceitava se filiar se interviesse no PL de São Paulo para evitar aliança com o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador e que é candidato a governador. Deu-se mal e demonstra, eu acho, que o realismo eleitoral desmente os delírios da família Bolsonaro e dos bolsonaristas, que o Brasil vai dar uma marcha ré de reeleição em 2022. Aliás, eu recomendo muito a leitura da entrevista desta semana com Cláudio Porto, economista, diretor da fundador e diretor e proprietário da Macroplan, especialista em cenários do futuro, em que ele diz o seguinte: o Brasil pode voltar a crescer em 2 anos, dependendo da decisão que tomar em 2020. Ou seja, se não der a marcha ré de reeleição de Bolsonaro, né? Mas só vai voltar a 2012, quer dizer, 10 anos atrás, 10 anos antes de 2022, né? Se fizer o dever de casa direitinho, mas vai levar 8 anos para recuperar o que perdeu nesses últimos 10 anos. Eu também recomendo com muito entusiasmo o Dois Dedos de Prosa com o xilogravador Ciro Fernandes, que encantou o pessoal que assistiu o programa Encontro com a Fátima Bernardes, mostrando a sua obra linda, maravilhosa, e que conta toda a sua aventura de artista sertanejo que foi aprender a fazer xilogravura para capa de cordel no Rio de Janeiro, onde ele estava morando, com
o professor Zé Altino, um artista plástico da Paraíba, lá de João Pessoa. Bom, eu antes de encerrar, quero recomendar muito esse livro aqui, ó. As Sinhás Pretas da Bahia, Suas Escravas, Suas Joias, de Antônio Risério. Bom baiano, bom Antônio. Olha, eu estou lendo, estou encantado com o livro. O livro está provocando uma grande polêmica e por isso tudo eu vou fazer o 2 dedos de prosa desta semana com Antônio Risério, da Bahia, da ilha de Taparica, onde mora, para o mundo, criando uma confusão danada com o pessoal da história aí, o pessoal mais ligado à esquerda. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té. E só a verdade vai nos salvar.